Paz do Senhor, irmãos, irmãs, seja bem-vindo a mais uma aula do Subsídio do CAPED. A nossa lição número 6, vamos falar de um assunto bem prático, né, e extremamente importante, mas traz uma certa polêmica sim, mas no entanto ele é mais leve entre jovens, tá? Dentro do contexto dos jovens, acaba sendo um assunto leve de ser discutido e, para falar a verdade, é até gostoso, né? Eu acho que é um assunto bem gostoso de se discutir na sala de aula. E nós vamos falar sobre a família cristã, os valores éticos e morais, tá? Nós não entramos muito nessa questão da ética, aprofundar sobre as questões da ética, então o professor vai ver que não tem muitas referências, não foquei tanto nessa questão do conceito ético. Por quê? Primeiramente que o conceito de ética ele é muito variável, tá? Ele varia muito. Ele se perdeu, outro motivo é que ele se perdeu do seu verdadeiro sentido, que é uma palavra grega, né, que no início da lição a gente coloca, que significa ethos e morales, né, quais são as suas duas fontes, uma latina e outra grega. Então, assim, ao passar do tempo, se você perguntasse para um grego lá na época de Jesus, na época de Sócrates, de Platão, e você fosse falar da palavra ética, a sociedade grega da época ela tinha uma certeza do que era essa palavra. Elas tinham uma visão clara e objetiva do que você queria falar. Não era algo subjetivo como hoje se tornou, tá? Então, por causa dessa subjetividade que foi adquirida ao longo do tempo, você vai encontrar a definição de ética em uma fonte de uma forma e quando você vai para outra fonte de outra forma, eu acredito que se você consultar 5 fontes, vai achar pelo menos 3 formas de definição de ética, de diferença do que é ética. Para ajudar ao professor, eu peguei em 3 contextos. Por quê? Se discute de acordo com o contexto. Peguei um dentro da psicanálise e psicologia, uma definição. Dentro da educação, tá? Uma definição do que é ética. Dentro do âmbito jurídico, que é creio eu, que é o que mais trata do assunto. Creio, não é, né? O assunto que mais trata do assunto é o âmbito jurídico. É uma questão muito discutida dentro do âmbito jurídico. E, por fim, a ética cristã, o cristão e a ética, nós vamos falar um pouquinho. Dentro da visão psicológica e da psicanálise, eu peguei uma definição de uma pessoa bem conhecida, um personagem bem conhecido do nosso meio, que é a doutora Ana Beatriz, tá? Uma psiquiatra e psicóloga famosa, escreveu vários livros, tá? Muito interessante. É reconhecida mundialmente ela, tá? Quando ela lançou o seu livro, eu esqueci o nome desse livro, que tem a capa sobre a questão do psicopata, né, tratando do psicopata. Esse livro é muito famoso lá no Japão também. Mas, enfim, eu creio que os irmãos que é mais dessa área, que estuda mais essa área, vai lembrar do título do livro que me falhou aqui a memória. Ela define a questão da moral e dentro da psiquiatria, né, a questão moral e ética da seguinte forma. Ela fala que moral é tudo aquilo que está dentro da lei. Portanto, na visão da doutora Ana Beatriz, né, que é dessa psiquiatra, o que define, o que regulariza a moral é a lei. Portanto, o âmbito jurídico é ele que vai dizer como deve se viver moralmente a sociedade. Então, é ele que regula, tá? Então, ética para ela é o que é da nossa consciência. Ela coloca dessa forma, tá? Moral é aquilo que está dentro da lei. E ela ainda fala, simples assim. Ética é aquilo que é da nossa consciência, ou seja, aquilo que a nossa consciência vai nos cobrar. Então, na visão da doutora Ana Beatriz, a ética é algo intrínseco do ser humano, tá? O que não está fora se a gente for pensar bem, não está fora. Por quê? Aí eu concordo com ela, porque ética é aquela coisa, ou o ser humano ele nasce ético ou ele não nasce ético. Gente, é impossível ensinar ética, colocar ética, se tornar o ser humano ético. Moral, sim, né? A gente vai discutir esse assunto, moral, sim, mas ética não. Fala, eu vou constituir esse cidadão, ele é totalmente fora da ética, eu vou transformar ele numa pessoa ética. É impossível. Então, quando a gente vê dentro das empresas, se trata muito, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, com essa agitação aí ideológica, né? Então, se trata muito dessa questão do ambiente, do que é ético, do que é moral e tal.
Claro, sempre levado por viés deles, é claro, né? Eles procuram levar sempre por viés deles. Então, vejo que é um assunto muito discutido, por isso que eu achei pertinente a gente colocar essa questão aqui. E quando nós vamos partir para esse contexto aqui, a doutora ela fala que é intrínseco do ser humano, ou ele nasce ético ou não. E quando a gente vai para essas lives e tudo mais dentro das empresas e até mesmo acadêmica, secularizada, vai te ensinar ética, né? Vai ensinar ética ao cidadão. Não se ensina ética, você ensina o conceito, mas ensinar uma pessoa a ser ético é impossível. É impossível você ensinar uma pessoa a ser ética. Ele pode até se esforçar o máximo possível para viver dentro dos padrões éticos, mas não é dele, não é do caráter dele. É caráter, ética é caráter, tá? Pelo menos aí eu concordo com a doutora Ana Beatriz. E ela fala assim, ou você é ético ou não, simples assim. E ela vai mais além. Ela diz o seguinte: escravidão foi moral uma época. Tá? Então ela vai falar lá na época da escravidão, e aí a gente pega no contexto bíblico, por exemplo, da época de Jesus, que existia escravos. Paulo, por exemplo, escreve uma carta para sobre o Onésio, né? Onésio, uma carta e dá o portador, que é Onésio, para o seu dono, levar essa carta até o seu dono e dando conselho de como ele receberia Onésio. E fala, ó, receba-o agora como um irmão. Ele foi muito útil para mim, e Paulo vai defender Onésio. Onésio era um escravo fugitivo, tá? Então, escravidão, conforme a doutora fala aqui, a gente olhando para esse âmbito aí, a escravidão ela foi moral uma época. Era moral? Era. Aí ela fala, mas nunca foi ético. Você escravizar um ser humano, ela fala, isso nunca foi e nem nunca será ético. E aí eu concordo com a doutora, tá? E ela fala, mas eticamente falando, você escravizar um ser humano não é legal. Eu falo, é simples. Então, ou seja, na visão dela moral é tudo aquilo que está dentro da lei e a ética é o que é da nossa consciência. Você pegar um ser humano e transformar ele em escravo, a sua ética vai te cobrar isso aí. Você vai falar, tá errado, tem alguma coisa errada. Ele é igual a mim. Por que eu estou escravizando ele? Só que é aquela coisa. Tem a ética, aí vem aquela questão. Tanto que nem todo mundo tinha escravo. Uma boa parte da população simplesmente não aceitava, falava, eu não quero escravo, eu não concordo com a escravidão. E tanto que houve essa luta travada através dos séculos e séculos e séculos, e nós chegamos aqui no Brasil, por exemplo, com a abolição da escravidão, tá? Então, a doutora Ana Beatriz define dessa forma. Na visão do ensino, eu peguei uma do Enem, por quê? O Enem é onde os jovens, nossos passam pelo Enem e tudo mais, né? Faz o Enem, e é onde eles vão confrontar com esse ambiente mais propriamente dito dentro do ambiente do estudo para o Enem, né? É uma coisa que cai no Enem. É interessante que os jovens, tá? É importante, né? Interessante, é importante que eles tenham clareza do que é ética e do que é moral, só que aí dentro desse viés. É bom saber que existe uma ampla variedade, uma ampla interpretação, mas e ele saiba dar essas interpretações, porque no Enem, por exemplo, cai isso aí, tá? E um professor chamado Adelmo Azevedo, que é bem conhecido, eu gosto do canal dele, ele fala assim o seguinte, a função da ética não é julgar ou apontar quem tem o que tem que ser feito num primeiro momento. A função da ética é basicamente dizer o que a sociedade espera do seu comportamento, ou seja, do comportamento do sujeito, em uma situação específica. Ele fala, olha, se X situação, eu me encontro em X situação, qual é a minha ação? Qual é a minha ação que eu vou ter que tomar? Qual é a minha atitude diante dessa ação? Eu passo por um mendigo na rua. Eu passo por uma pessoa que foi atropelada. Tem um cachorro que acabou de ser atropelado na minha frente. Tem alguém agredindo um vulnerável, uma criança, um idoso, alguém que tem alguma mobilidade, falta de mobilidade. Qual deve ser a minha postura? Essa que é a questão que ele fala. Então, ele fala que a função ética é basicamente de dizer o que a sociedade espera de você. Qual é a sua ação? O que você deveria fazer? Essa é a visão do Adelmo. E ele fala de moral o seguinte, moral. Moral é a conduta, é moldada conforme o ambiente social. Portanto, para o professor Adelmo, o ambiente social vai dizer qual é a sua moral, tá? Partindo do princípio aplicado por esse professor, né, no caso, aquilo que a sociedade anterior, ou nossos bisavós, pais, avós, tio, as pessoas mais velhas, né, eles se escandalizavam em ver, que era escândalo para os mais velhos, e que hoje em dia está banalizado, tá? Hoje em dia foi devido à banalização dessa conduta, o tipo de comportamento, portanto, o jovem de hoje, a geração atual, a geração Z, não acha isso só normal, como também acha que
a forma que eles pensam de maneira anterior era retrógrada. Daí que vem a questão. Ah, isso aí é pensamento antigo, é coisa de velho, né? A gente ouve muito essas frases, né? É engraçado que todo mundo se esquece que vai chegar na velhice. Mas, enfim, e quando ele coloca, ele categoriza que existe um padrão de velho, significa que ele vai cair nesse padrão também, inevitavelmente. Mas não vamos entrar nesse contexto. Então, as pessoas vai chamar os mais velhos de moralista, retrógrado, ultrapassado. Ah, isso é coisa de velho. Então, essa é a visão do professor, tá? Resultado é aquela velha expressão, né? Cada um no seu quadrado. É assim mesmo? É assim que a gente deve viver? Cada um no seu quadrado, cada um toca a sua vida do jeito que quer? Nós não devemos opinar, nós não devemos interferir. Não, é porque cada um cuida da sua vida. É complicado quando a gente parte por essa visão aí, né? E dentro do âmbito jurídico, que é o que realmente rege toda essa questão ética, moral dentro do ambiente social nosso, vai inevitavelmente passar pelo jurídico. Se não passou pelo âmbito jurídico, ele pode ser um princípio cultural, tá? Pode ser cultural, mas ele não caiu na lei, não é lei. Então, eu posso até, inclusive, desrespeitar ou ir contra essa visão ética e moral, porque ela não é jurídica, ela não é legal, tá bom? Tem um canal que eu gosto também dessa área jurídica, sempre procuro nos meus trabalhos, acaba caindo, né, dentro da teologia, acaba que não caindo dentro de um pouco da área jurídica, e ética está intrinsecamente ligada à área jurídica. Tem um canal da Cíntia Brunelli, que é uma técnica do judiciária do TRF4, e que eu gosto porque ela tem uma pedagogia muito boa. Se você quer entender o Código de Hammurabi, quer entender um pouco das leis morais e ética, ou jurídica, eu super indico, é excelente esse canal dela, né? Já fazendo até propaganda do canal da menina. A Cíntia Brunelli. E por quê? Eu gosto porque é da forma esclarecedora, ela não tem enrolação, ela fala de uma forma simples que dá para entender. E ela diz o seguinte, né? Moral e direito. Portanto, moral é um conjunto de regras que funciona como guia para agir, orienta as ações que seriam corretas ou incorretas, algo parecido com o direito. Ela fala, né? Porém, mais amplo do que o direito. Ela fala que a moral é mais ampla do que o direito. Ou seja, existe o direito diz o que você deve fazer, o que é legal, o que não é. Ela fala, a moral ela é mais ampla, ela vai mais além, porque o direito ele está sempre se reinventando, sempre evoluindo, então ele está sempre em constância, né? E ela fala, a moral não, a moral está muito mais além do direito. E que nas palavras dela, o direito seria o que pra gente... Ah, tá, mas primeiro a gente precisa entender o que é direito, né? Direito seria o mínimo de preceitos necessário para o bem-estar da sociedade. Então, o que é direito? Ela define direito dessa palavra. O mínimo de preceitos necessários para o bem-estar da sociedade. Ela fala, isso é o direito, tá? A principal diferença entre o direito e a moral, já que estão intrinsecamente ligados. Direito tem poder de coerção, tá? Ele tem poder de coerção, ou seja, tem força obrigatória e pode regular as atitudes de um indivíduo e de uma sociedade. Então, é obrigado eu seguir com o que o direito diz, o que a lei diz, tá? Ou seja, não cumprir com o que determina o direito, da cadeia. Simples assim, tá? Da cadeia. E a moral? A moral, ela não tem poder de coerção, que como nós falamos, ela pode ser inclusive cultural. Você é livre para seguir ou não o preceito moral. Não é obrigado a seguir o que diz a sociedade, né? O que a sociedade diz que é moral ou não. Você tem o livre-arbítrio. Ela até, inclusive, toca nesse assunto. Você é livre, você tem livre-arbítrio para decidir se você aceita ou não os preceitos morais que a sociedade coloca, tá? Na visão da Cíntia Brunelli. E a ética? A ética, ela passa o vídeo é bem longo. Bem longo não, tem uns 20 minutos só, e mais uns 15 minutos é só tratando dessa questão da moral e no finalzinho ela entra na ética, tá? E a ética? Ela diz o seguinte, deixando visível que para ela a ética é uma questão filosófica, tá? Ela toca na ética no âmbito filosófico. Ela utiliza, por exemplo, da religião. Ela fala, ninguém tem o direito de obrigar a seguir a sua religião, nem mesmo os pais. Ela fala, olha, pai pode até forçar um pouquinho por causa da sua confissão de fé, mas ele não pode obrigar os filhos a seguir a religião dele, tá? Então ela leva para o lado filosófico. E ela fecha com uma questão bastante pertinente, a necessidade de discutirmos o assunto, tá? Ela fala, é extremamente importante que a sociedade discuta esse assunto, que a família discuta esse assunto, né? Então, como indivíduos, nós devemos discutir, nós precisamos entender essa questão da moral e da ética. Por quê? Porque nós vivemos, conforme ela mesmo deixa, né? Porque nós vivemos em uma sociedade moralmente falida.
Ela fala, olha, a sociedade que nós vivemos, moralmente, ela está falida. Então, nos tempos de hoje, é extremamente importante que a gente discuta essas questões, né? É urgente, ela coloca a palavra urgente, tá? E que haja uma reabilitação da ética. Ela fala que nós precisamos reabilitar a ética e a moral social que se perdeu na visão dela, né? Já se perdeu. Para que ela não se torne uma palavra vazia, que não se vire clichê. Aí eu acho que ela já que ela está atrasada, porque já chegou. Hoje em dia a palavra ética e moral, se a gente for prestar atenção no mundo secularizado, virou clichê. Essa que é a verdade, tá? Virou um clichê. E aí ela fala, e sim como um ramo que tem como objetivo tornar os indivíduos menos individualistas e mais íntegro. Excelente a visão da Cíntia Brunelli, né? E então tem essa questão na área jurídica, tá? E aí, ética cristã? Fiz algumas pesquisas sobre essa questão da ética cristã e eu peguei aqui o do professor Felipe Fontes por um motivo. Primeiro, ele é professor universitário da Mackenzie, publica vários livros nesse sentido, ele trata exclusivamente, ele é voltado à formação dele, o trabalho da vida dele toda, tá? É novo, o Felipe, ele fala a vida toda, parece que é um senhor, né? Um ancião. Mas o trabalho da vida dele toda é voltada para jovens. Nós até falamos sobre essa, citamos ele em lição anterior. Ele trabalha muito com jovens, tá? Então, achei pertinente pegar mais a visão dele. Que ele vai defender a postura correta de um cristão em relação à sociedade, à política, à cultura, à religião e etc, tá? E ele vai tratar de ética dentro dessa questão de moral e ética dentro de três preceitos. Primeiro, ele vai tratar do efeito básico, né, que ele define que é uma boa ação. O que é uma boa ação cristã? E aí ele está tratando de boa ação, mas está claro que o assunto é a ética, tá? Tanto que o título do vídeo se chama A Ética Cristã, mas ele vai tratar sempre como boa ação. O que é uma boa ação? Aí ele vai tratar nesse âmbito aí do agradar a Deus, que ele fala que toda boa ação nossa, ela deve agradar a Deus, né? E se ela visa agradar a Deus, o que se torna uma boa ação? O que é verdadeiramente uma boa ação, tá bom? Então, ele vai falar no primeiro, uma boa ação. A segunda questão é, funciona partindo dos princípios de efeitos práticos, tá? Ele tem essa questão, efeitos práticos, tá? O primeiro ponto. Ela é uma boa ação? Segundo, funciona. Se ela é uma boa ação e funciona, portanto, isso é o que ele chama de ética pragmática ou situacional. É a ética pragmática ou situacional. Ela precisa ser uma boa ação e ela precisa funcionar. Se não funcionar, não entra nesse contexto. E o B é motivações. É um segundo ponto para ele, tá? A motivação. Qual é a motivação dessa boa ação, tá? Aí vem, mas como avaliar uma boa ação? Ele fala simples, ela foi autêntica, portanto, é de todo o coração. Eu tomei essa decisão motivado por obrigações de leis, da pessoa que está ao meu redor. É aquela coisa, né? Agir dentro da igreja de um jeito, dentro da minha casa de outro, mas lá no mundo de outra forma. E detalhe, se não tiver ninguém da minha família é de um jeito, que me conhece, da igreja ou da minha família, do meu âmbito, vamos dizer assim, íntimo, é de um jeito, mas se tiver pelo menos um, aí já muda um pouquinho. Então, aquela espécie que a gente sempre fala do crente camaleão, né? Do crente camaleão. Aí ele vai falar, foi autêntica, é sincera de coração essa ação? Exemplo, o velho conselho que é dado quando não sabemos responder para as pessoas. Faz aquilo que está no seu coração. Olha, pensa numa tragédia. É isso aí. Eu sempre defendo essa questão e aí eu concordo com ele, tá? Das motivações. Quando a pessoa faz uma pergunta pra gente e a gente quer, né, ética e moral, dentro do contexto ético e moral, e nós não temos uma resposta, aí vira pra pessoa e fala bem assim, faz o que está no seu coração. Olha, biblicamente falando, esse é o pior conselho que se pode dar. É pedir uma pessoa seguir o coração, tá? A Bíblia ela trata muito bem dessa questão do coração, tá? Eu sei que os professores conhecem bastante versículos, passagens que trata desse assunto, tá bom? Então, biblicamente falando, o pior conselho que se pode dar para uma pessoa é siga o seu coração, tá bom? Então, ele traz essa questão aqui. Aqui, nós caímos no que ele chama de existencialismo, que está na nossa lição lá. Exemplo de filósofo como Soren Kierkegaard, que era um cristão. E aí, é necessário, claro, se o professor tiver tempo, o aluno tiver tempo, e poder pesquisar um pouco sobre a vida do Kierkegaard, tá? Do Soren Kierkegaard, esse dinamarquês,
cristão e ele tem uma boa teologia, tá? Tem uma teologia, aprofundou um pouco na teologia, mas a teologia dele é bem voltada para a filosofia. O Soren Kierkegaard ele tem duas formações, a filosofia e a teologia. E essas coisas acabam uma se sobrepondo à outra em determinado momento. É uma história interessante de vida, morreu jovem, acho que com 49 anos, se eu não me engano, ele morreu de infarto e tal. Então é interessante se você puder conhecer pelo menos um pouquinho da história do Soren Kierkegaard, é interessante. E desse Jean-Paul Sartre também, portanto, dois grandes nomes do existencialismo, uma vez que quem dá a cara para o existencialismo é o Soren Kierkegaard. Os outros demais vão, né, moldar de acordo com as suas concepções e tudo mais, mas o Soren Kierkegaard é o grande nome da teologia existencialista. Ele trata muito dessa questão e quando você estuda a biografia de Soren Kierkegaard, você entende por que os ensinos dele, a teologia dele, a filosofia dele está tão impregnada do existencialismo, tá bom? E para esse tipo de gente, uma boa ação é aquela que é tomada com base nos sentimentos autênticos, tá bom? Os nobres sentimentos que são provenientes do coração. Portanto, é a motivação, tá? E aí vem a pergunta, qual dessas visões cristãs está baseado? Nós estamos baseados. A Bíblia, ela se baseia em qual dessas questões? Ela voltar um pouquinho aqui, tem a normativa, tá bom? Nós temos, portanto, as três, tá, irmãos? Efeitos práticos, a normativa e também, a efeitos práticos, a motivacional e a normativa. O que é normativa? É o que define se o meu comportamento ou as minhas ações são boas, se ela está baseada, alicerçada em normas que regem essa situação. Portanto, o próprio nome já deixa, já dá um insight do que seria. Aí vem a pergunta, era isso que a norma exigia de mim? Essa é a pergunta da normativa. E se sim, então minhas ações e condutas estão em compliance com a norma. Portanto, eu agi certo. Então, existe uma norma. Qual é a norma? Qual é o padrão? O que determina como eu devo agir ou não? Essa é uma normativa, tá? Uma ética normativa. Portanto, o Felipe Fontes ele distingue dessas três formas. A ética ela tanto pode ser de efeitos práticos, como ela pode ser motivacional ou normativa, tá bom? E aí a gente se pergunta, tá, mas beleza, essa é a visão do professor lá, do teólogo e filósofo e tudo mais, desse pessoal todo, mas o que nos interessa? E a Bíblia? Qual é dessas aí? Qual dessas que está mais em acordo com a Bíblia? Aí, onde vem a questão, que estudando e tudo mais, nós chegamos à questão do seguinte, depende. Essa que é a verdade. Ela é muito normativa. Aí a grande maioria vai contra mim, claro, com certeza, né? Vai falar, não, ela é normativa. Por quê? Nós temos a lei, o decálogo, nós temos os 10 mandamentos, né? O decálogo, os 10 mandamentos, a lei. A Bíblia está sempre tratando da ética e da moral dentro do quê? Da lei, né? Do decálogo. Então vai falar, não, ela é normativa, porque ela segue uma norma. Olha, age assim porque é assim que a lei diz, tá? Então ela é normativa. Eu digo que vai depender de quem é que está no momento tratando do assunto, tá bom? Vai depender da teologia e do teólogo, ou seja, vai depender do professor. Eu tenho certeza que alguns professores, como o nosso campo é amplo, nós temos bastante congregação, todos não vão ter a mesma visão, tá? Do que seria ética e do que seria moral. Por isso que eu fiz questão de trazer o âmbito acadêmico, o âmbito jurídico e o âmbito da psicanálise, da psicologia, que são as três áreas que tratam, né, realmente desses assuntos. Aí aqui o Felipe Fontes ele diz o seguinte, no entanto, a maioria concorda que a ética cristã está baseada na ética normativa. Outros vão além e diz que a ética cristã é uma ética exclusivamente normativa. Dentro da teologia a gente vai ver tratar mais desse assunto. Vai falar, não, a ética ela é exclusivamente normativa. Não dá nem espaço, né, para contestação. Ela é exclusivamente normativa. E ele fala, porém, tentar definir a ética cristã por qualquer uma dessas tendências exclusivamente, ele fala, é um equívoco. A gente tentar colocar a ética cristã dentro dessas três questões. Ele fala, se tentar definir a ética através da visão pragmática, nós caímos no pragmatismo, né? Se nós fizermos através da visão existencial, por exemplo, do Soren Kierkegaard e do Jean-Paul Sartre, nós caímos no sentimentalismo. A ética é sentimental. Então, o que vai definir o que é ética ou não é o meu sentimento, tá bom? E se nós fizermos através da perspectiva normativa, nós caímos no legalismo. Que aí, a gente falando nesse contexto, a gente lembra dos fariseus, né?
que eram os legalistas da época. Por quê? Eles interpretavam a ética, a lei, de uma forma legalista. Eles eram legalistas. Tinha o viés bom, né, dentro do fariseu, porque fariseu tem um contexto hoje, infelizmente, né, tem um contexto negativo e só negativo, e não é isso. Fariseu, aliás, eu acho que o contexto positivo é maior do que negativo, tá bom? O que significa um fariseu. Então, nós caímos nessa questão do farisaísmo, tá? Que é o legalismo. Eram pessoas legalistas. E por isso e por todas elas separadamente, e aí o Felipe Fonte fala, e por isso, todas elas separadamente são distorções e não aquilo que o ensino bíblico nos ensina. Ou seja, a Bíblia ela nos convida o tempo todo a nós ponderarmos sobre as questões, né? Nós que frequentamos a escola bíblica dominical, nós vemos bastante isso aí, é bem ensinado, que nós precisamos ponderar sobre as questões, nós precisamos ter equilíbrio, essa é a palavra, né, que eu estava procurando, a palavra equilíbrio. Por quê? Porque nós não podemos ser orientados simplesmente por uma dessas questões aqui, quer seja ela normativa, tá? Ou qualquer que é. Então, os fundamentos da ética, né? Como eu disse lá no início, essa palavra grega que significa ethos, habitação do ser, né? Que significa isso. E nós vamos ter o significado também do que significa a ética e do que significa moral, né? O conceito de moral. Mas a ética aqui que nós utilizamos no nosso material, aqui, é que a mais comum se divide entre ética naturalistas, tá? E aqui tem grandes nomes dessa questão. Aldous Huxley, por exemplo, é daquele Admirável Mundo Novo. É excelente, um livro excelente, o Admirável Mundo Novo, virou filme e tudo mais. Acho que dos anos 70, 60, não sei. O Aldous Huxley. O Nicolau Maquiavel, que é muito conhecido, tá? Nietzsche, tá? O Nietzsche, ele era altamente naturalista, tinha uma ética altamente naturalista, tá? O Willeman, e nós vamos cair também, todo esse pessoal aí da teologia da evolução, quer queira, quer não, eles vão acabar sempre na ética naturalista, ou seja, o que define o que é ético, o que é moral, é a própria natureza, tá? Então, como a natureza ela está sempre em constante mudança, a ética também ela precisa se adaptar ao momento, tá? Então, vê que tem essa questão aí. E a ética humanista. Dentro da ética humanista, nós temos grandes nomes, como, por exemplo, o italiano Giannini Boccaccio, tá? Boccaccio é um bem conhecido, do Decameron. O Nicolau Maquiavel também, ele acaba caindo nisso aí. E o Jean-Paul Sartre, ele se destaca muito nessa questão como um filósofo, por exemplo, porque ele leva para o lado do ateísmo. Tá? É um filósofo ateísta, diferente do Kierkegaard, que é um filósofo bem conhecido e era cristão, né? Era orientado pelo cristianismo. O Jean-Paul Sartre é um filósofo ateu. Então, ele vai falar sobre essa questão do existencialismo. E nós temos a ética religiosa, que é aqui que eu queria parar um pouquinho com os irmãos. A ética religiosa ela é apresentada por duas perspectivas, irmãos, tá bom? Por duas perspectivas. E nós tratamos dessa questão aqui. Todas elas decisões do indivíduo orientado por uma dessas éticas são tomadas com base nos valores da divindade ou das divindades cultuadas, tá? O maior exemplo relacionado à ética são a ética são não, quer dizer aqui, desculpa, né? O maior exemplo de relacionamento ético não cristão com os deuses são os gregos, por exemplo, tá? Os gregos, por exemplo, é um desses aí. Aí se destaca, claro, né, Platão e o Sócrates, tá bom? Então, nós temos essa questão da ética religiosa. E, inclusive, é daí que sai o grande debate ético e moral que hoje a nossa sociedade, né, perdeu em certas medidas, mas ela ainda é orientada. Toda a questão ética e moral, social, secular, ela está baseada dentro da filosofia, está dentro do mundo helenizado, dentro da cultura grega. Tá? Então, nós herdamos o direito dos romanos. Então, o direito, hoje em dia, independentemente se é na América do Sul, Latina, se é na Europa, o direito, universalmente, ele é mais orientado para o direito romano. A cultura mundial global, ela herdou o direito romano, ele é altamente romano, né? Que são os grandes nomes na área do direito, mas na área da ética e da moral, nós temos referência à filosofia, porque os filósofos são os que mais trataram desse assunto, tá bom?
E dentro da religião também acaba influenciando os filósofos também, os gregos acabam influenciando, porque nós temos eles tratando isso dentro do que é ético, o que é moral perante as divindades, tá bom? O livro de Platão, que se chama República, ele trata muito dessa questão. O foco principal de Platão é encontrar o que é justiça, o que realmente é justiça. Na minha visão, ele falhou. Eu vejo muitos filósofos defendendo que Platão chega na conclusão tal. É a mesma conclusão que já existia, portanto, ele não chegou. Se ele chegou, ele andou e saiu no mesmo ponto, na minha visão, tá? Então, para mim, ele falhou em encontrar o que é justiça. Paulo, que conhecia muito bem de filosofia, tá? A cultura helenizada predominava naquela época e Paulo conhecia muito bem de filosofia. Paulo vai dizer que justiça, vai colocar a justiça como sendo Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele chega a falar nesses termos, né? Então, quando a gente lê as cartas paulinas, ele vai tecendo aos poucos esse assunto, tá? Ele vai tecendo aos poucos esse assunto ao longo de suas cartas, e quando a gente junta tudo, a conclusão é que Paulo fez uma longa caminhada e ele vai dizer: Cristo é a nossa justiça. Então, e justiça dentro da nossa discussão é uma questão ética, tá? É uma questão ética ou moral. Ela pode ser moral porque ela pode cair no âmbito jurídico, tá bom? Ela cai no âmbito jurídico, então justiça é moral e ética, na minha visão, claro, né? Ela é moral porque ela cai no âmbito jurídico. O que diz a lei? Então, o que diz a justiça? E ela é ética por quê? Porque intrinsecamente nós sabemos se o que nós estamos fazendo é errado ou não. Por exemplo, matar alguém é ético ou é moral? As duas coisas, concorda? É as duas coisas. Não, calma aí, não é ético e moral assassinar. É ético e moral. As duas coisas, cai dentro dos dois conceitos. Nem é moral, porque a lei proíbe o homicídio, né? Hoje em dia tem o feminicídio e tudo mais, que é uma outra questão aí, né? Tem feminicídio, mas matar o seu próximo, matar um ser humano, a lei proíbe em qualquer país. Não tem nenhum país que libera, você pode matar a pessoa na hora que você quiser. Então, dentro da moral, portanto, que a área jurídica é que controla a questão moral, já que é ela que rege o que é moral ou não para a sociedade. Então, dentro da moral, eu não posso matar uma pessoa. Da mesma forma, eu também não posso matar eticamente. Por quê? Dentro de mim, eu sei que eu não posso tirar a vida de uma pessoa, porque a vida é de quem? De Deus. É Deus que criou a vida. É Deus que deu a vida. E aqui nós caímos dentro do aborto, por exemplo, tá? Uma discussão que nós estamos tendo aqui no momento, como sociedade brasileira, nós estamos tendo bastante discussões referente a esse assunto. Altamente pertinente à igreja, tá, irmãos? Altamente pertinente à igreja, por exemplo. É interessante discutir essa questão. E aí, o aborto, ele é eticamente correto? Ele é moralmente correto? Tá? Então, e aí, dentro da Bíblia, dentro da ética e da moral bíblica, ela bate a definição que rege a questão do aborto, moralmente e eticamente dentro da Bíblia, ela é a mesma do mundo secularizado? A gente vai ver que tem uma distinção bem... Parece que é sutil, mas não é sutil, tá? Então, um grande exemplo é o aborto. E aí, é ético? É moral abortar? Mesmo na sociedade atual, a nossa lei, por exemplo, apesar de muitos fazerem, né? A lei nossa é proibido. Perante nossa lei é proibido. Tá tendo uma discussão sobre essa questão aí, em Brasília, que quer regularizar o aborto, e tem as bancadas que se levantam contra, tá? Uma vez que aqui no Brasil ainda não é, vamos dizer assim, não foi regulamentado, não foi permitido, não é permitido. Tem países que sim, tá? Tem países aí, inclusive vizinhos nossos, que já permite o aborto, tá? Então, cai dentro dessa questão. No tópico 2, o cristão e a ética individual, tá? Uma vez que nós, além da ética coletiva, tá bom? Além da ética coletiva, que nós precisamos estar inserido, da ética que é a ética social, a sociedade, como crente, como cristão, como indivíduo, como brasileiro. Então, se nós viajarmos para outro país, nós precisamos inserir dentro da ética daquele país. A ética nos Estados Unidos não é a mesma do Brasil, conceito de ética e moral. No Japão, muito menos. Se você for para um país comunista como China e como a Coreia do Norte, por exemplo, aí mesmo que não vai ser, né? E no mundo árabe ainda muda mais ainda. Então,
e nós precisamos respeitar, então, portanto, a moral acaba sendo cultural sim, né? Nós falamos sobre isso, mas a ética, nós precisamos ser orientados pela ética social também, mas tem a ética individual. E essa ética individual é o que que eu gosto de chamar de voltar para o caráter, é o nosso caráter. A ética individual é o nosso caráter, tá? Que é o que eu falei lá no início. Caráter, ou você tem ou você não tem. É impossível ensinar caráter. Não dá para ensinar caráter. Por mais que a pessoa se esforce para viver conforme um bom caráter seria, em um momento ou outro ele vai escorregar. Em algum momento ele vai escorregar e vai mostrar que o caráter dele não é aquele ali. Ele vai revelar o verdadeiro caráter dele. Então a ética individual é o nosso caráter, tá? E o apóstolo Paulo, ele trata muito bem sobre esse assunto, tá bom? Para ele é importante, e a gente vai ver isso em Efésios 6, 15 e 16, por exemplo, que Paulo vai tratar nessa questão, ao exortar seu filho na fé, o Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo para a observação da ética individual. A carta de Paulo para Timóteo, né, em Efésios 6 e 15 e 16, a gente vai ver que a orientação de Paulo para o povo de Efésio e a carta de Paulo para Timóteo, né, que é a carta para os Efésios, e a carta de Paulo para o Timóteo, capítulo 1, a primeira carta, por exemplo, inclusive a segunda carta. Se você for olhar, Paulo está cobrando uma ética e uma moral pessoal de Timóteo. Fica mais claro, irmãos, quando a gente vai pegar a carta de Tito, tá? A carta de Tito é fantástico para discutir o que é ético, o que é moral, tá? Porque lá ele vai regular como deve ser as mulheres mais velhas, como que deve ser o comportamento dos jovens, como que deve ser o comportamento dos homens mais velhos, como que deve ser o comportamento do presbítero. Ele vai dizer como que é que um presbítero deve agir. E é bem conhecido, né? Como deve ser o presbítero, como que a esposa do presbítero deve ser. Isso é ética e moral. Paulo está tratando da questão ética e moral, não só na questão ética, no sentido da ética cristã, vamos dizer assim, intrínseca do ser humano, uma vez que é colocado de Deus dentro de nosso coração, dentro de nosso ser, está intrínseco em nós, portanto nós temos ou não, mas Paulo apela para a ética social, tá? Uma vez que os povos ao redor de Timóteo, do contexto onde Timóteo estava, o povo tinha mais de uma mulher, se separava por qualquer motivo, era altamente dada ao vinho. Paulo vai tratar sobre essa questão da bebida, que o vinho naquela época era permitido, é permitido no meio, aliás, até hoje, né, na cultura judaica é consumido. Então, ele vai tratar sobre a questão do comportamento do vinho, do como comer. Quer ver uma coisa bem voltada para a ética? Paulo fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Paulo trata dessa questão da ética. Ele vai falar também sobre a questão dos irmãos, que se eles quiserem comer, que não faça nas suas reuniões, né, da Santa Ceia, né, nós nos reunimos, e Paulo vai tratar da ceia, que eles comam em casa antes de ir para a ceia, porque estavam escandalizando as pessoas, né, a forma que estava sendo servido a ceia. E a ceia nossa é diferente, totalmente diferente da época do Paulo, né? Hoje a gente tem um cálicezinho pequenininho que é dado pelos obreiros e o pessoal que trabalha na igreja, né? Por nós obreiros, o presbítero não é, o diáconos, né? Os diáconos participam e tudo mais. Então, serve-se num cálice separado, cada um bebe da mesma quantidade. Como o pão que é partido, tentam se partir do mesmo tamanho, então cada um consome a mesma porção. Mas na época de Paulo não, cada um ia lá e se servia. Então, nós precisamos entender como que era a Santa Ceia na época de Paulo. E Paulo fala, olha, coma em casa, não escandaliza, né? Não escandaliza, coma em casa. Vai falar sobre a questão das mulheres não ser muito dada ao vinho. Vê que Paulo nem fala não beba, que as mulheres não bebam. Não, ele fala não não sejam muito dadas ao vinho. E essa era uma característica também do presbítero, né? Ou seja, hoje em dia da figura do pastor e do presbítero, que eles não fossem dados ao vinho. E por que essa questão de que o presbítero não podia ser dado ao vinho? Ética e moral, tanto social como a ética individual, que é a ética da fé, da confissão de fé, né, judaica da época, em nosso caso, da confissão de fé cristã, portanto. Então, a gente vê que está sempre tratando desse assunto. O cristão e a ética social, tá bom? O cristão e a ética social. A ética social ela pode ser aplicada tomando-se como referência a imagem da cruz de Cristo. Então, um ponto aqui que eu destaquei aqui.
Ou seja, se em verticalidade nós nos relacionamos com o Criador, né, para cima nos relacionamos com Deus, ao lado nós nos relacionamos com o nosso próximo, né, nem com nossos irmãos, né? A gente fala com os irmãos, geralmente, né? Mas é com o próximo, todos que estão lateralmente. E ali coloca Deus um patamar acima, coloca Deus acima de todos nós, né? Colocando Deus no seu lugar. E nós também colocamos, quando nós fazemos a ética na sentido horizontal, nós estamos nos colocando todos nós de igual modo. Não interessa se é homem, se é velho, se é jovem, todos são tratados iguais, não é por questões financeiras e tal, tudo mais. Aliás, é muito interessante discutir essa questão dentro das igrejas, né? E aí, qual que tem sido o comportamento da ética social dentro da igreja? Os mais ricos têm se ocupado os cargos melhores, os mais pobres, como que está sendo tratado? Como que as mulheres estão sendo tratadas dentro da igreja? Como que os anciões estão sendo tratados dentro da igreja? Qual é o comportamento do jovem? A igreja atual, qual é o comportamento dela, das lideranças, tá? E aí nós vamos das lideranças mais altas até o pastor ou o líder de jovens, o professor da escola bíblica dominical, o líder de células, né? Assim dizendo. Então, é uma das coisas que a gente precisa discutir sim, tá? E o cristão e a ética moral, tá? E aqui eu citei esse caso aqui curioso do Hans Kuhn, né? Hans Kuhn, seja lá como queira pronunciar, né? Esse sueco, tá? E que ele vivia dentro da igreja, tá? Era um dos principais críticos da igreja católica, onde ele dizia que a gente, olha para ver, qual era o ano? 1928, irmãos. É 1928 a 2021 ele viveu, tá? Lá atrás, em 1979, tá? O Kuhn, ele arrumava confusão com a Igreja Católica lá atrás. Olha para ver, uma sociedade mais conservadora, onde ele dizia que a linguagem bíblica já estava ultrapassada. Ele fala que os 10 mandamentos já não se aplicava mais. Ele defendia que os 10 mandamentos não era mais aplicável. Portanto, precisaria passar por uma revisão os 10 mandamentos, tá? Ele falava do decálogo, o Sermão do Monte. Ele falava, olha, o Sermão do Monte é bonitinho, Jesus fez um excelente trabalho ali, mas olha, não dá mais para ser aplicado. E ele começou a pregar isso no meio social, acadêmico, né? Dizendo, não social, mas acadêmico. Ele começou a fazer isso. E é engraçado que a Igreja Católica, como ele era católico e o mundo, num contexto católico europeu, a Igreja Católica pede para Kuhn não ensinar em nome da Igreja. Falou, Kuhn, faz o seguinte, toca com a sua filosofia, ensina a sua filosofia e deixa que a questão religiosa, a questão da Igreja, a Santa Sé cuida, tá? Fica no seu quadrado e toca a sua parte aí, que você não entende disso aqui. E ele foi gentilmente convidado a parar de falar em nome da igreja, tá? Essa foi a expressão que a igreja, que a Santa Sé, mandou uma carta para Kuhn e falou, olha, para de falar em nome da Santa Sé, você não representa nós, tá? Então você não nos representa. E aí foi questão que a Igreja Católica foi a público e falou, olha, ele não nos representa, o pensamento dele, uma vez que ele era, né, de dentro da Igreja Católica, de dentro da Santa Sé, ele falou, olha, ele não está mais no meio de nós, ele não é mais o nosso meio. E o pensamento dele não bate com o nosso, tá? Então você vê que já tinha essa confusão lá atrás, o cristão e a ética moral. Então é importante que nós discutamos essa questão, irmãos, hoje. Então, creio eu que os jovens vai ter um ganho aí, socialmente falando, porque eu sei que a maioria aí vai fazer ENEM, faz ENEM constantemente, né? Os que ainda não entraram, não ingressaram na faculdade. Os jovens vai ter essa oportunidade, né, de discutirmos o que é a ética dentro da igreja, tá? Então, mais uma visão, portanto. Conhecer um pouco dentro da psiquiatria e psicologia e dentro do direito, que é o que mais rege essa questão social aí. Então, é importante que os irmãos discutam essa questão. E, mais uma vez, voltado à nossa velha pergunta que a gente sempre faz, né? Legal, entendi qual é o preceito aí do que se passa, né? Qual é o preceito utilizado pelo âmbito jurídico, né? E tudo mais. O âmbito filosófico, o que a filosofia diz, né? O que pensam os filósofos, uma vez que filosofia, não, todos os filósofos não são unanimidade, é óbvio que se você pegar 10 filósofos, eles vão ter uma pouca divergência ali, mas vai ter divergência entre eles, depende da orientação filosófica deles, tá? E dentro do ensino, o que a
academia, né? O que a academia prega, o que o MEC prega, o que é ética, o que é moral. Então, dentro do MEC, eu trouxe esse exemplo aí desse professor que é bem conhecido dos alunos na questão quando eles vão estudar no Enem e sempre cai a questão de ética, principalmente nos tempos de hoje, porque está em voga a questão da eutanásia, do aborto, e essas questões tangem a ética e a moral. Então, está sempre caindo no Enem. Eu creio que eles vão ter um ganho nessa área. Vai ter um ganho na questão se já foi discutido ou não esse assunto dentro da sala de aula, dentro, né, da Escola Bíblica Dominical. Então, se não for pela primeira vez, a gente vai estar discutindo esse assunto. E eu creio que o ganho maior aí é parar para pensar dentro da Bíblia, é a minha conduta. Olha para ver, isso aí está intrinsecamente ligado ao que a gente sempre faz. Observa que nós sempre estamos dando ensinos que eles são morais e éticos. Está sempre dando. É que a gente não dá o nome. Inclusive, eu sei que muitos vão ouvir falar bem assim, dentro da igreja, alguém, né, inclusive professores de escola bíblica dominical, falar bem assim, olha, a moral, a Bíblia trata da moral, mas a ética não. Eu já ouvi, não uma vez, tá? Falar que a ética não é bíblica. Não, moral é bíblica. Inclusive vi discussões, tá, sobre esse assunto. A moral é bíblica, mas a ética não é bíblica. É impossível. É impossível. Não existe a palavra moral dentro da Bíblia, esse termo moral. Nenhuma passagem da Bíblia trata e fala assim, faz isso porque isso é moral. Não trata do assunto. A palavra ética também não. Mas quando a gente vai analisar esses versículos que eu coloquei aqui, e eu sei que os professores eles têm outras passagens e tudo mais, está intrínseco. Não é porque não usa a palavra. É aquela velha discussão que a gente tem também sobre a questão do livre-arbítrio, que aliás até citei aqui, né, da menina lá, do livre-arbítrio e da predestinação. A palavra predestinação está escrito aqui na Bíblia, aqui, ó. Mas o livre-arbítrio não está escrito. Tá, mas está intrínseco, tá ali. Então, as duas coisas estão na Bíblia. A Bíblia defende tanto o livre-arbítrio quanto a predestinação. A questão é o que nós fazemos com essa informação. Mas as duas coisas é bíblica. Predestinação é bíblica, livre-arbítrio é bíblico. Agora, tem os extremistas de ambos os lados que faz essa confusão toda que nós temos, tá? Portanto, vê que tem sim uma discussão, aqui a discussão ética e moral, ela vem desde Gênesis e vai até Apocalipse. É que nós não paramos para pensar sobre esses assuntos, nós não tratamos desse assunto exclusivo, que, aliás, seria um bom ponto de partida, né? Se nós tivéssemos, inclusive, alguns seminários tratando, né, no nosso meio, nosso campo, tratando da moral e da ética cristã, exclusivamente sobre esse assunto, porque ele é amplo, é altamente rico e daria aí um excelente seminário e creio eu que daria um ganho muito grande para toda a igreja, não só o público jovem, mas os adultos, adolescente, criança, para toda a igreja, certo? Portanto, irmãos, são essas as referências que eu trouxe. Não entrei na lição propriamente dita para ficar discutindo os assuntos da lição, porque eu sei que vocês já leram e vão fazer a pesquisa de vocês. Esse subsídio eu procurei trazer mais as visões que nós temos, tá? Acadêmica, educacional e da psiquiatria, tá bom? A dos consultórios, da faculdade e, né, do tribunal, que é as três que importam para nós. Sendo assim, espero que tenha ajudado nesse subsídio e agradeço a todos e que tenham uma excelente aula em nome do Senhor Jesus para a edificação de toda a igreja. Já agradeço a todos. Obrigado. E até a próxima.